Olá a todos, está no ar mais uma edição do Entre Linhas. No programa de hoje terá como tema o seminário sobre qualidade dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. O seminário que está em sua 8ª edição, neste ano terá sua 2ª edição realizada virtualmente com o tema O Educador Social e seu impacto transformador na ação cotidiana. As inscrições até o dia 19 desse mês, ou seja, até sexta-feira. Então, corre para fazer a sua inscrição nesse link que aparece aqui no vídeo. Para conversar comigo sobre o tema do seminário, eu convido a psicóloga, mestre em Psicologia Social pela PUC, especialista em Psicologia Jurídica pelo CFP, contra crianças e adolescentes pela USP, Deise César Franco Bernardi. Deise, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Felipe. É um prazer estar aqui com você. ASP, de quem a gente faz parte da história, e que demos continuidade, né, na nossa luta para garantir que o direito de crianças à convivência familiar e comunitária e à proteção integral, através da articulação de todos os atores da rede intersetorial, incluindo principalmente aqueles colegas que são psicólogos e assistentes sociais judiciários, os magistrados, os promotores, os defensores de direitos, porque nós sabemos que toda criança que é acolhida, que é afastada da sua família e vai para um serviço de acolhimento institucional, seja abrigo casalar ou para uma família acolhedora, ele passa por uma situação de ruptura, né? Ele passa por uma situação que exige um trabalho bastante afinado entre aqueles que fazem o trabalho direto, que nós estamos chamando aqui de educadores sociais, a equipe técnica do serviço de acolhimento, a gestão desse serviço e a rede intersetorial como um todo. E fazer uma observação, eu sou psicóloga social e como coordenadora desse seminário, eu diria assim, olha, colegas, não percam, porque nós fizemos uma programação bem rica, onde todos os temas transversais aparecem, com a participação do educador, tanto de todas as regiões do país, como do adolescente ou jovem que viveu a situação de acolhimento. Entre eles, adolescentes indígenas, quilombolas, migrantes, ribeirinhos, adolescentes que foram adotados, adolescentes que estão em acolhimento, adolescentes que saem do serviço de acolhimento e estão indo para uma residência inclusiva. Então, nós estamos tentando trazer um panorama onde a voz da criança, do adolescente e do jovem norteie a nossa escuta e traga para o centro, né, de todas as questões os seus direitos, a sua possibilidade de participar e da gente incentivar muito que o educador seja alguém com uma capacidade de escuta e compreensão da realidade vivida por essas crianças, adolescentes e jovens e por sua família. Deise, o seminário desse ano, ele trata do papel, ele foca exatamente nessa questão do educador, da questão do acolhimento, também um pouco trabalha a questão também da formação do educador e como os serviços de acolhimento se adequaram, se readaptaram à questão da pandemia. Então, assim, questões pelas quais antes já se havia dificuldade, agora se tornaram ainda mais, se intensificaram, questões delicadas nessa questão da pandemia. Então, como o seminário pretende trabalhar e discutir essas questões? Olha, a gente vai discutir essas questões, Felipe, a partir da experiência dos profissionais, tanto do Brasil, né, com todas as regiões representadas, quanto 9 países que foram convidados, porque viveram situações muito semelhantes e tiveram respostas muito originais, né, para essas situações. Então, nós estamos trazendo palestrantes de bastante
experiência e que tem o que falar sobre isso, né? Então, nós estamos trazendo, por exemplo, James Eglin, do Canadá, estamos trazendo da África do Sul, a Zenith Tumbadu, da Índia, a Kiran Modi, da Holanda, a Martine Tobé, de Israel, o Emmanuel Gruber, da Inglaterra, o Jonathan Hanay, quem mais? Da Argentina, a Mariana Encarnato. Então, nós temos aí 9 países, e da Espanha, o Gene. Por quê? Né? Para poder fazer um diálogo. Então, todas as mesas, o seminário está organizado em 2 grandes estratégias. As mesas temáticas, com 1 ou 2 convidados internacionais e um convidado nacional, para que haja um diálogo a respeito das situações que a pandemia trouxe luz ou colocou em foco, né? Então, questões estruturais, mas questões muito importantes, como, por exemplo, a importância do afeto no cuidado e proteção de crianças e adolescentes. Nós realizamos uma pesquisa, eu fui coordenadora de uma pesquisa realizada no ano passado, sobre os serviços de acolhimento e a Covid, né? As ações e as demandas vividas pelos serviços de acolhimento durante o período de maio, junho e julho de 2020. E essa pesquisa indicou, foi uma pesquisa que abarcou 42% dos serviços de acolhimento do Brasil, portanto, uma pesquisa estatisticamente bastante confiável, e ela demonstrou, ela indicou o quanto o educador foi o profissional que permaneceu no serviço de acolhimento, cuidando, zelando mesmo pelas crianças, mesmo no momento em que ainda não haviam as vacinas e nem mesmo os testes de Covid. Isso acabou revelando uma situação bastante importante, que foi o quanto eles descobriram durante esse período de longa permanência de todos os acolhidos com eles, que eles precisavam de alguns materiais para trabalhar que antes eles não consideravam tão relevantes. O primeiro deles foi a questão da informática, né, de ter o Wi-Fi, de ter o celular, de ter o computador, para poder garantir que a criança tivesse o contato com a sua família à distância, com seus amigos à distância. Mas a segunda reivindicação dos educadores foram materiais lúdicos. Eles descobriram e enfatizaram o quanto, durante o período da pandemia, eles descobriram a necessidade do brincar e de como as relações afetivas elas foram facilitadoras nesse período, porque houve identificação, né, de educadores de referência, ou seja, o fato das crianças e adolescentes conviverem mais diretamente com os educadores revelou situações que, durante um cotidiano anterior à pandemia, não estavam evidentes, né? Isso eu acho assim, muito importante, sabe, Felipe? Por isso, a gente também está trazendo uma segunda atividade, né? Que são os painéis temáticos. Esses painéis, eles vão trazer a experiência cotidiana, um debate com bastante tempo para a participação do público, para que haja um momento de realmente trocar experiências, impressões e tirarmos recomendações, o seminário seja propositivo, ou seja, a partir da experiência daqueles que foram acolhidos, daqueles que são educadores do serviço de acolhimento, aqueles que fazem trabalho da área técnica, tanto dentro do serviço de acolhimento como na rede do Sistema de Garantia de Direitos, possam trazer a sua opinião e debater sobre isso, né? Então, esses painéis, eles serão simultâneos, eles têm um período longo, para poder dar tempo das pessoas discutirem, participarem, e no final a gente vai estar sistematizando, no mesmo dia, os relatores dos grupos trarão a sistematização daquilo que os grupos, em cada um dos temas, está indicando como recomendações que a gente pode estar, de alguma maneira, levando para frente, né? Então, o que a gente pensa? Que esses painéis interativos e propositivos, eles abrem 2022. Então, o seminário, ele serve como um disparador
de temas que nós podemos trabalhar, discutir e garantir, de alguma forma, encaminhamentos para o CONANDA, para o Poder Judiciário, para o Poder Legislativo, para onde tiver o encaminhamento em que aquilo que é o conhecimento cotidiano, as necessidades, as ideias, possam ser vivas, né? Elas não morram ali. Daí o seminário ter 2 dias de debates intensos nos painéis, são 10 painéis simultâneos. E o que é bem bacana, quem está inscrito no seminário vai ter acesso a tudo que ocorreu no seminário, pelo menos até 2 meses após o seminário. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha me inscrito num painel que está discutindo a questão da adoção aberta. Por que adoção aberta? Porque nós estamos discutindo todas as formas de saída do serviço de acolhimento. Entre elas, o retorno à família de origem. Então, o que é um retorno seguro? Que critérios a gente pode ter para acompanhar a família e garantir que a criança volte com segurança e o acompanhamento seja feito? De quem é essa atribuição? Como que a relação entre o CREAS e o serviço de acolhimento se dá nesse momento? Temos também uma outra forma de convivência familiar, que é a criança sair do serviço de acolhimento institucional e ir para uma família acolhedora, ou ir para uma família por apadrinhamento afetivo. Não ir para a família, mas conviver com a família a partir do apadrinhamento afetivo. Nós temos também a questão da adoção. Mas que adoção? O que é uma adoção aberta? O que é uma adoção fechada? Como é que a gente pode ampliar o nosso universo de buscas por alternativas que deem para a criança o direito de conhecer a sua história, de conhecer o seu, as escolhas que estão sendo feitas para a sua vida com a sua participação, o seu conhecimento. É isso, né? E uma terceira atividade que vai complementar essas 2 atividades principais são as atividades que nós chamamos de atividades artísticas. Por quê? Porque a gente trabalha todo o tempo com a sensibilidade. Quer dizer, não é possível fazer um seminário tão longo onde não existam momentos de respiro, em que a gente entra em contato com a poesia, com a música e com a participação artística dos profissionais. No seminário passado, nós tivemos colegas que trabalham nas áreas da infância, no CRAS, no CREAS, que mandaram poesias, músicas, vídeos que eles gravaram para o seminário. Dessa vez, nós estamos fazendo a mesma coisa, mas de um outro jeito, que é ter a participação das crianças e dos adolescentes que estão acolhidos, criando músicas a partir da sua experiência, dos educadores, né? E uma sequência, um playlist muito interessante, porque vai trazer questões de fundo, como as questões das desigualdades transversais de gênero, de etnia, né, de classe e de idade, e também o esperançar do Paulo Freire, né? Quer dizer, vamos entender esse seminário como um convite para a gente mostrar que há resistência, que essa resistência ao desmonte das políticas públicas, à Política Nacional de Assistência Social, né, ao próprio sistema de garantia de direitos, ao próprio Estatuto da Criança e Adolescente, que essa resistência precisa ser uma resistência inteligente, de troca, de conjugação de ideias, mas também de ações, né? Então, o seminário é um convite para que a gente se sinta e se coloque junto. Não se veja sozinho nessa luta. As crianças e os adolescentes, os acolhidos, como a gente chama, sempre foram a pauta do seminário e sempre tiveram um espaço, um protagonismo muito grande. Nessa edição, além dessas intervenções artísticas e culturais, de que outras formas eles vão ter espaço para poder expor as suas vivências na edição desse ano? Eles serão palestrantes, como os adultos, com o certificado de participação. Eles estão, olha, você tem uma ideia, a mesa de abertura, a representação do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança, será feita por 2 adolescentes,
escolhidos por votação, porque todos queriam vir. Quando a gente disse o CONANDA vai ser representado pelo CPA, ou seja, o Conselho Permanente de Adolescentes, foi preciso fazer uma escolha por voto, porque todos queriam vir, queriam dizer o que significa ser adolescente no CONANDA. E nos demais, em todos os painéis, eles serão palestrantes que estarão debatendo critérios, debatendo suas experiências, dando sugestões. Então, colocando em prática aquilo que a gente diz. Não fale de nós sem nós. Né? Fantástico. Então, né? Não fale de nós sem nós, nos coloque aqui, nós temos o que dizer. E eu acho que esse exercício, né, de escuta, ele é tão importante, ele é tão transformador, porque ele coloca em prática uma questão que no nosso discurso está claro, que é dizer que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos, e que eles têm prioridade absoluta, e entre seus direitos existem os direitos de dignidade humana e os direitos de participação, né? Então, o direito de ser informado, o direito de participar das decisões que dizem respeito à sua vida, né? E de que essa escuta seja uma escuta atenta, atenciosa, no sentido de poder contextualizar aquilo que o jovem ou o adolescente trará. Ou seja, se ele viveu uma experiência como indígena, né, numa região do Brasil, o que ele tem a dizer sobre isso? Nós estamos tentando trazer 3 etnias indígenas diferentes, porque são realidades de regiões do Brasil diferentes. Porque a gente entende, sabe, Felipe, que dentro, por exemplo, né, das varas da infância e juventude, as decisões de acolhimento hoje não pressupõem uma escuta atenta dessa criança. Né? E eu estou falando da escuta como uma ação de respeito, de diálogo, e não de uma escuta especializada através de aparelhos, uma sala separada. Não estou falando disso, estou falando da escuta como uma das características principais de qualquer profissional da área de serviço social e da psicologia que estão se colocando no lugar de entender o outro, de entender o que o outro está vivendo, para buscar qual é a medida protetiva mais indicada para aquela situação, para aquele caso. Quais são as ações que a gente vai estar planejando no plano individual de atendimento para garantir que essa criança tenha a reintegração familiar realizada, preferencialmente com retorno à sua família de origem. Tanto para diminuir o tempo de acolhimento, como para qualificar esta ação de acolhimento. O que a gente não gostaria de entender, que qualificar é só diminuir o tempo, ou facilitar a saída através, por exemplo, né, de uma adoção precipitada. Não, a gente está entendendo que para que a criança possa ter, neste momento em que ela foi acolhida, uma janela de oportunidade dentro de uma comunidade de acolhida e que ela possa sair de lá com, não só com a proteção garantida, mas também com a revisão da situação pela qual ela foi acolhida. Né? Então, a reparação, a necessidade de reparação, para que ela possa seguir mais autônoma, mais independente, com uma compreensão maior da sua cidadania, dos seus direitos, e não sair como alguém que é uma pobre coitada, uma carente, assistida pelo Estado. Né? Eu acho que é por aí. A gente está querendo salientar a importância dos profissionais participarem, dos colegas estarem juntos, porque nós estamos vivendo um momento muito desafiador, né? É um momento em que as nossas práticas estão sendo questionadas e Contestadas o tempo todo, né? Contestadas e solapadas de uma maneira, né? Eu estou nesse momento como conselheira no CONANDA e eu tenho participado das assembleias em cima de inúmeros projetos de lei, inúmeros, de retiradas de direito, de uma compreensão muito equivocada do que é, por exemplo, o próprio sistema de garantia de direitos. Né? Então, eu acho que nós temos que, de fato, ter a clareza de que se a gente não tiver muito sintonizado, né, e superarmos juntos os desafios que vão aparecer no cotidiano,
nós vamos realmente, como que eu vou dizer, retornar, né, ao século passado, né? A gente vai estar lá num retrocesso histórico, né? E ele é um retrocesso histórico, político e ético, né? Então, parece que existe assim uma tendência muito forte ao minorismo, né? E dentro do minorismo não precisa de trabalho interdisciplinar. A gente volta a um juiz absoluto, né? Que toma decisões sozinho. A gente também tem aí uma preocupação, e dentro da nossa programação isso também está incluído, que é o diálogo com os conselhos tutelares, com os conselhos de direito, né? O quanto existe aí uma zona cinzenta dentro do próprio estatuto, a partir das modificações que aconteceram em 2017, quando se tornou, né, tanto em 2017, agora a última modificação, quanto a de 2009, que foi um avanço enorme no direito à convivência familiar e comunitária. Mas em 2017, nós tivemos algumas mudanças que remeteram muito a uma questão métrica, no sentido de redução de tempo, de muitos instrumentos para facilitar a saída do serviço de acolhimento. E com a pandemia, Felipe, é impressionante a quantidade de projetos tentando simplificar a maneira de colocar a criança numa adoção, como se a adoção fosse muito difícil de ser realizada e que a única saída que as crianças acolhidas têm é irem para uma família adotiva. Então, assim, está se tentando, de alguma maneira, utilizar a Covid como uma desculpa para poder diminuir aquela fila infindável de pretendentes à adoção e de não ter crianças no perfil desejado para adoção. Então, essa conta que não fecha está tentando ser fechada com algumas, eu diria até alguns ataques ao próprio trabalho das equipes interdisciplinares das varas da infância e juventude. Como? Existem projetos de lei, por exemplo, querendo que quem faça, né, toda a preparação e seleção dos candidatos à adoção sejam os grupos de apoio à adoção, e não a equipe técnica do Poder Judiciário. Existe uma tendência enorme de colocar o assistente social e o psicólogo em processo de escuta especializada em casos de violência, né, de depoimentos especiais, e não do assistente social e psicólogo estarem preparados e acompanhando, junto com a rede, os planos de atendimento de crianças que estão acolhidas, né? Então, é como se fosse retirando sempre esse profissional, que é da equipe interdisciplinar da vara, do contato com a rede intersetorial. Há alguns lugares do Brasil em que essa interação é muito forte, mas existem lugares que ela não ocorre, como se o assistente social e o psicólogo fossem juízes, que não pudessem se misturar, porque perderiam, teoricamente, né, a sua neutralidade, como se ela fosse possível, né? Como se nós tivéssemos uma ação que fosse neutra. Né? Nossa ação nunca é neutra, né? Ela sempre tem um efeito político, transforma a vida de pessoas, e nós precisamos nos dar conta disso, né? Estou falando Daisy, muito, né, essa é a. Não, não, tá tudo certo. Essa é a 8ª edição do seminário, e eu penso que as edições anteriores foram de muito aprendizado para poder se chegar, né, nesse momento. Eu acho que colocar a figura do educador como ponto central da discussão, como ponto principal da discussão, fala muito sobre o momento que a gente está vivendo, né? Com certeza, com certeza. Inclusive porque em outros países nós estamos trazendo, o educador social é uma carreira, é um profissional extremamente especializado na relação com a criança, né? E no Brasil, nós temos profissionais que se dedicam, mas são profissionais muito pouco valorizados, né? Muito pouco, inclusive, respeitados no seu fazer, né? Então, nós ainda temos uma tendência de manter hierarquias de saber dentro das instituições, como se aquele que não tem um conhecimento universitário, e às vezes até tem um conhecimento universitário, mas ele não foi exigência para o exercício as suas atribuições de educador,
fosse um profissional menor, um profissional menos necessário, que estaria ali apenas para cumprir determinações, seja ele do juiz, ou das equipes técnicas, ou do coordenador do serviço de acolhimento. E o que a gente conseguiu observar na pesquisa? Né? Que esse profissional, para que ele possa entender a importância da sua ação na vida dessas crianças e até na decisão que vai ser tomada sobre a vida delas, né? Eles precisam ser considerados ouvidos e ativos, participativos, não ficarem no trabalho alienado, né? Em que eles apenas cumprem determinações. E tem educadores, inclusive, que vão dar as boas-vindas para todos, né? Falando disso, falando assim, de que como eles ficaram felizes de saber que há um seminário que estava centrado na importância da sua ação, como eles estão abertos para aprender, para trocar, para poder trocar e mostrar o que eles sabem, e buscar o que não sabem, né? Então, eu acho que isso é muito legal, muito interessante. A gente ouviu alguns educadores de outras regiões do Brasil dizendo que coisa bacana, eu estou aqui no Amazonas e vou poder conversar com o educador lá do Rio Grande do Sul, né? Eu estou aqui, né, e no Espírito Santo e vou conversar com o educador do Rio de Janeiro. E aí, isso vai trazendo uma dimensão tão bacana. Nosso país é continental, né, Felipe? Então, assim, você traz 9 países dos 3 continentes, né? Nós temos lá né, América do Norte, América do Sul, temos Europa, temos Índia e temos África, né? Ásia e África. E, no entanto, o Brasil, cada estado nosso, é maior do que um país desses, não é verdade? Então, assim, a gente quer mostrar isso. Quer dizer, por E mais que cada a gente estado tenha com uma realidade diferente, né? De questões diferentes, né? muito diferentes, muito diferentes, quer dizer, e muito ricas, porque às vezes, no cotidiano, no dia a dia, e a partir da cultura do lugar, né, as crianças, por exemplo, qual é a brincadeira de uma criança que está no norte e a brincadeira de uma criança que está no sul? É a mesma? Existe aí uma série, né? Nós temos aí o Instituto Palana com a gente, nós temos aí o Instituto Elos, trazendo informações sobre as brincadeiras infantis no Brasil, como elas ocorrem. Estamos vendo aí como é que se formam comunidades, né? Então, o Instituto Elos, que é um instituto que faz todo um trabalho de formação de comunidade, no sentido de como é que você pode estabelecer relações mais solidárias, e onde a criança pode ter uma ação participativa, transformadora do lugar. Então, a gente vai trazer algumas experiências bem legais, por exemplo, da criança, que faz parte de um conselho consultivo, formado por crianças, sobre a arquitetura da cidade. Sabia que isso existe? É incrível, porque, assim, as crianças vão mostrando o quanto elas são inclusivas, Felipe. Elas são muito mais inclusivas que nós, adultos. Elas foram chamadas a esse lugar a partir de experiências que foram mostrando, né, e são várias cidades do mundo, e o Brasil tem algumas cidades com essa experiência, que é mostrar que a criança consegue mostrar o que ela precisa no ambiente. Então, por exemplo, numa escola, as crianças foram convidadas a desenhar como elas achavam que o espaço da escola deveria ser organizado, né? E as crianças se juntaram, fizeram um desenho, discutiram, foram anotando o que elas queriam, crianças pequenas foram desenhando, depois elas se reuniram e fizeram um desenho enorme, como se fosse uma planta, que elas diziam como que elas gostariam que aquela escola fosse, que espaços teriam, né? E, ao mesmo tempo, uma arquiteta foi convidada a pensar o mesmo espaço. E depois foram apresentadas as 2 plantas, a das crianças e da arquiteta. Sabe o que aconteceu? A planta das crianças, na sua simplicidade do desenho, mostravam os mesmos espaços que foram pensados pela arquiteta. Porque eram espaços extremamente lúdicos, espaços onde elas podiam brincar,
espaço onde elas podiam interagir. Então, elas redesenharam como elas gostariam que a escola fosse. Essa escola se redesenhou a partir desse desenho. E, a partir desse desenho, essa escola começou a perceber, né, as crianças começaram a mostrar que, em frente à escola, havia uma praça pública que estava abandonada, né? E elas foram e fizeram uma enquete com os vizinhos da praça, como alunos da escola. E, junto com essa consulta que eles fizeram aos moradores, decidiu-se que eles fariam um projeto de tornar a praça um lugar onde as pessoas poderiam frequentar, poderiam ter realmente brincadeiras. Eles conseguiram, com isso, as crianças conseguiram influenciar o prefeito, que adotou aquelas sugestões que estavam sendo feitas. A manutenção da praça passou a ser dos cidadãos do bairro, e esta praça foi reformulada e hoje é um espaço que tem lugar para os cachorros, lugar para os idosos, para os cadeirantes, para as pessoas com mobilidade reduzida e para as crianças, um espaço lúdico com árvores, com cores. Então, é isso que ele está querendo trazer, né? No sentido de que há, por exemplo, como será que as crianças desenhariam o serviço de acolhimento onde elas estão? Né? Como profissional de comunicação, eu já tive a oportunidade de acompanhar ou de cobrir algumas edições do seminário e posso garantir para vocês que é uma experiência única, é imperdível, é uma experiência riquíssima. A gente tem contato com experiências distintas de profissionais, de atores do acolhimento de crianças e adolescentes do Brasil e do mundo. É um aprendizado constante e ter a oportunidade de encontrar, de vivenciar esse momento, de dialogar, de ver as crianças como protagonistas e adolescentes como protagonistas dessa história também, desse debate, trazendo, como a própria Daisy falou, dizendo, nós estamos aqui, nós também somos atores principais desse processo, dessa transformação, dessa discussão. Então, é um seminário recomendadíssimo. A programação tem mais de uma centena de profissionais, de debatedores, riquíssima, de 23 a 26 de novembro. As inscrições novamente estão abertas aqui por esse link. O seminário está na sua 8ª edição, é realizado pelo NECA, que é a Associação de Pesquisadores e Formadores da área de criança e do adolescente, em parceria com o FICE Brasil e com o Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária, e conta com o apoio de dezenas de entidades, inclusive a ASP, que também é apoiadora histórica do seminário. Desde quem é associada da ASP, assistente social, psicóloga nossa associada, que queira participar do seminário, quais são as condições? Como faz para poder garantir aquele desconto para associado? Eles têm desconto como associados e tem uma coisa nova que eu acho muito interessante eles pensarem, que é a inscrição por grupo, né? Então, se há uma inscrição coletiva, por exemplo, aquela equipe vai assistir junto, vai se organizar para cada um se inscrever num painel, para depois debater todos esses painéis, o valor sai muito menor do que o valor individual, né? Então, na plataforma do seminário, quando você entra, você vai ver lá todos os valores, e o associado da ASP é nosso convidado especial, porque ele faz parte dessa história, né? A ASP é uma apoiadora, não só no sentido de que o seminário é uma atividade do NECA, mas é uma apoiadora na concepção, né? Na concepção de que juntos somos mais fortes, somos melhores. E a gente conta muito com esse apoio e agradece muito o apoio da ASP. A gente que agradece a vocês por estarmos juntos, estar ao nosso lado. O seminário e as inscrições se encerram agora, na sexta-feira, dia 19. Então, corre, faz a sua inscrição e não perde essa oportunidade única. Não precisa se deslocar, vai ser tudo virtual. Dá para participar dos debates com tranquilidade, encaixar aí na sua agenda de trabalho. Deise, muitíssimo obrigado pelo bate-papo, pela entrevista. A programação completa do seminário está aqui no site da ASP, vocês podem conferir. Aqui também no nosso canal do YouTube, vocês vão ver
A gente vai linkar também os debates que o NECA já fez em preparatórios para o seminário. E é isso. Muito obrigado a todos que acompanharam a nossa entrevista. Deise, muito obrigado pela gentileza. E nos encontramos lá no seminário do NECA. Com certeza. Um beijo para todos, colegas do tribunal, colegas de todos os lugares que estão aí conosco. E obrigado especialmente a você, Felipe, por essa entrevista. Obrigada. A gente que agradece. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Beijão. Tchau.